Olá, pessoal! E aí, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréia. Na verdade, a aula de hoje é uma breve revisão de algumas coisas que nós aprendemos ao longo do semestre. Vamos lá? Vamos lá. Aula de número 30, uma breve revisão. E nós vamos começar, com duas aulas, a aula de número 10 e a aula de número 11. Quem lembra, nós falamos na aula número 10 sobre as bactérias, E o que são bactérias? São seres vivos formados de uma única célula que só podem ser vistos com microscópio. Elas estão entre os menores seres vivos terrestres. Nós também aprendemos sobre os protozoários, que constituem um grupo de organismos vivos. Eles são seres unicelulares, também microscópio, só podem ver, com o aparelho microscópio. A olho nu a gente não consegue ver. Na maioria dos casos, não produzem seu próprio alimento e alimentam-se de seres ou de restos deles. Na verdade, a gente sabe, que existem doenças que são causadas tanto por bactérias quanto por protozoários. Mas eles não são somente esses bichos papão, não. Lembra que a gente falou de algumas doenças que são causadas por bactérias e também por protozoários. Mas eles também servem, para nos ajudar, como as bactérias, que servem de alimento. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula. E os protozoários também, que ajudam, por exemplo, na limpeza dos esgotos, tá certo? Vamos ver lá, tratamento de esgoto, Os micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários, são seres cuja estrutura só é identificada com a utilização de um microscópio. Os micro-organismos utilizados na produção das vacinas podem ser vírus, bactérias, protozoários ou fungos, enfraquecidos, mortos ou em pedaços. Então, vejam só, embora, pessoal, as bactérias, os vírus, os fungos, os protozoários, eles transmitam doenças, Por exemplo, temos o vírus da gripe, o vírus da Covid, O vírus do HIV, que são vírus que prejudicam a saúde. Temos fungos também, que muitas vezes dá nas unhas, entre os dedos, Mas que esses micro-organismos também servem, tanto para produzir alimento, para produzir combustível, como nós vimos, na aula número 12, e também servem para vacinas, como a vacina da Covid-19, que foi usada, também vírus, às vezes o vírus morto, às vezes pedaço de vírus, às vezes ele vivo. Vejam como é importante os micro-organismos para a nossa saúde, tá certo? Aí, na aula de número 13, nós falamos um pouco sobre as propriedades da água, A água, a sua fórmula é o H2O, isso? Que aí nós temos o nitrogênio e o hidrogênio, São duas moléculas de hidrogênio e de oxigênio. E aí ela tem 3 estados, nós aprendemos, que são os estados físicos da água, que é quando ela está em estado líquido, isso? Sólido e gasoso. E na natureza, pessoal, nós podemos ver a água, nesses 3 estados, sim. O líquido nos rios, oceanos, e mares. O estado sólido são as geleiras, que a gente pode ver. E o estado gasoso, quando ela evapora, por exemplo, para fazer a chuva, tá certo? A água sobe, em forma de vapor para poder chegar até as nuvens. E as propriedades, são a água, ela serve como regulador térmico. Ela ajuda no transporte de substância, na tensão superficial. Se vocês assistiram essa aula, lembra que os mosquitinhos podem andar por sobre a água por conta dessa tensão, como se fosse uma películazinha que ela tem. E ela serve como solvente universal, ou seja, ela consegue diluir várias substâncias, Na aula de número 14, nós vimos as propriedades das tabocas. Quem lembra? Você lembra? As tabocas são bambus, E aí, justamente, o Monte das Tabocas tem esse nome por conta dos tabocais, que são esse tipo de bambu nativo aqui do Brasil, tá certo? E aí nós vimos, que uma das propriedades é que ele é maleável, Dizem que ele entorta, mas não quebra. E aí ele é utilizado para fazer vários objetos, vários produtos. A gente viu piso, E outras coisas como escova de dente, bolsa.
Todas essas coisas nós vimos na aula de número 14, tá certo? Aí vamos lá, para uma breve revisão, né? Aula número 15. Nós falamos sobre a crise sanitária em Vitória de Santo Antão, passado e presente. Nós vimos que em 1856 houve um surto de cólera que assombrou, né, os vitorienses. Assim, pessoal, né, como hoje em dia, tá certo? Olha, a Covid-19, que aí a gente sabe que que é uma pandemia que está sendo, porque tem sido no planeta todo, não é isso? E que também atingiu Vitória de Santo Antão, como outras cidades, tá certo? E na aula de número 16, nós vimos as misturas e os tipos de mistura, né? E o que é mistura? Nós aprendemos que mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias. E aprendemos que existem dois tipos, que são a mistura homogênea, não é isso? Que é aquela que a gente não consegue ver o que foi misturado, né? As substâncias, como por exemplo o cimento, né? Que é mistura outra substância, o bolo, né? Onde a gente coloca ovo, trigo, chocolate, e aí a gente não consegue ver essas substâncias separadas. E as misturas heterogêneas, na qual nós conseguimos ver com as fases, né? Ela possui mais de uma fase. Como a imagem aí, o feijão com arroz, a gente consegue ver nitidamente que é o feijão, que é o arroz. E na mistura heterogênea do óleo com vinagre, por exemplo, que a gente consegue perceber duas fases. O óleo, o vinagre. Se tivesse aí a areia, a gente conseguiria ver três fases. Lembram disso? Agora nós vamos para a aula de número 17 e 18. Vamos ver? Nós vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas. Quem lembra? A gente falou de mistura e falamos também de separação. A separação de misturas significa isolar um ou mais componentes de substância que formam uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. E a gente vê aí, né, as salinas, né, onde separa o sal da água, né, da água salgada, né, o mar onde tem mais a substância do sal, então aí são a separação. E vemos também a separação, né, da catação, que aí justamente é possível a gente separar aí o milho do feijão, né, inclusive com a mão. Existem algumas substâncias que para fazer a separação é preciso de aparelho específico, tá certo? Como, por exemplo, para a gente separar a água e as sujeiras, né, algumas bactérias que tem nela, a gente pode usar o filtro, não é isso que chama filtragem, não é? Então, aí na aula 18 nós vimos que a cozinha é um laboratório, né? Experiências caseiras. Então foi dado várias sugestões, como a massinha de modelar caseira. E aí nós fizemos também uma experiência sobre algumas frutas que, ao serem abertas, né, elas oxidam. E vimos que quando nós colocamos o limão, por exemplo, acontece algo como que aí elas não oxidam. Vocês lembram disso? A interferência que o limão dá? E nós tivemos também, né, uma sugestão que está no livro didático, que foi a separação da tinta, separar a tinta da água. Tivemos na aula 19 os astros e os movimentos da Terra. Então, nós vimos o que é astro, né? Vimos que planeta, satélites naturais, satélites artificiais, as estrelas, os meteoros, os cometas, os satélites, são tudo astros. E vimos também que existem astros luminosos e astros iluminados, né? Os astros luminosos, por exemplo, é o Sol, né? Porque são as estrelas, tá certo? Que produz sua própria luz. E os iluminados que dependem de uma estrela, por exemplo, né? Como é o caso da Lua, do satélite natural da Lua, do planeta Terra. Que aí a gente só consegue ver, né, o seu brilho, porque ela reflete, na verdade, ela reflete o brilho do Sol. Na aula de número 21 e 22, que foram duas aulas muito parecidas, porque abordavam assuntos parecidos, por exemplo, que eram as estações do ano no Brasil e no mundo. E como é que acontecem as estações do ano? Por conta do movimento de translação. Se a gente olhar na aula 19, tem a imagem aí, ó, da Terra, o planeta Terra, girando em torno do Sol.
E é justamente, há momentos em que uma parte, né, da Terra fica mais iluminado, que é justamente quando está verão. E a outra parte que está menos iluminado é inverno. E nós vimos que no Brasil acontece um pouco diferente isso. Por quê? Né? Porque o Brasil ele está justamente localizado no trópico, né? Entre os trópicos, na linha do Equador, no meio, como se fosse no meio do planeta Terra. E aí ele recebe mais luz solar do que do que países que estão no hemisfério norte, mais acima, ou no hemisfério sul. Mas que o Brasil, vê só, não esquecem não, o Brasil, ele tem uma peculiaridade, eita, quase não sai. Por quê? Porque o Brasil, por ser extenso, uma parte dele está realmente bem próximo à linha do Equador e a outra mais embaixo, na parte sul. Então, essa parte de baixo, como por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o verão e o inverno, na verdade, as estações, meio que acontece definidamente. Lá tem realmente a primavera, tem o verão que, né, com calor e chuvas, e o inverno que chega até a nevar, diferente da gente que mora em Recife, que é no Nordeste, em Vitória de Santo Antão. A gente aqui quase não percebe as 4 estações, a não ser as 2 mais específicas, que é o verão, muito quente, não é isso? E o inverno com muitas chuvas. E isso acontece por o Brasil ser grande em extensão e por estar no trópico. Por isso que o Brasil é chamado de um país tropical. Aí vamos lá. Na aula de número 22, nós vimos os movimentos de rotação e os fenômenos cíclicos, não é isso? Que sempre acontece. A Terra tem um movimento de translação, né? Que ela gira em torno do Sol, que acontece as estações, e o movimento de rotação, que acontece os dias e as noites. E aí, na aula 23, nós vimos os movimentos da Lua e a contagem do tempo. Quem lembra dessa aula? Vocês lembram que é justamente os povos antigos, eles se baseavam, né, isso para a contagem do tempo, inclusive a época do plantio e da colheita, através da Lua, das fases da Lua. E aí foi criado justamente os primeiros calendários lunares com base na Lua, tá certo? E aí, né, essa contagem do tempo se dava justamente através dos astros, em especial o movimento da Lua. Na aula número 24, nós vimos a construção do calendário. E aí, ao longo, né, os calendários foram se modificando, né? E tivemos o calendário juliano e depois o calendário gregoriano. Mas eu não sei se vocês lembram de uma curiosidade, olha para cá. Vocês lembram que nesse meio termo, nessa troca do calendário juliano e do calendário gregoriano, houve a suprimação, quer dizer, de alguns dias? Vocês lembram que foi em 1582, em outubro, que foi tirado 12 dias? E aí? Aí foi chamado de os dias que nunca existiram. Vejam só. Aí tivemos também na aula número 25 os movimentos da Lua e as marés. Pois é, a Lua também interfere nas marés. A maior responsável pela movimentação das águas dos oceanos é a Lua. Ela faz isso exercendo uma força de atração, que chamamos de força gravitacional, a qual ela exerce sobre todos os objetos na Terra. Mas, com a água, isso é mais visível. Quando a Lua gira em torno de nosso planeta, atrai a Terra para si, como se estivesse puxando. E essa atração provoca mudança nos níveis das águas. É por isso que há momento, época, se vocês verem no jornal, que diz assim, ó, as marés vão estar altas, tá certo? Então, às vezes, há momento de ter marés e ondas muito altas por conta da Lua, tá certo? Vejam como a Lua interfere, né, em nosso planeta e em nossa vida. Tivemos também na aula de número 26 os pontos cardeais, não é isso? Que nos ajuda a nos direcionar, né? E aí a gente viu que o Sol, né, ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Às vezes, durante o ano, ele fica um pouquinho mais para lá e um pouquinho para cá, mas sempre nasce no leste e se põe no oeste. E aí, para a gente descobrir, né, se localizar, basta a gente abrir os braços e colocar o lado direito para o leste, né, o braço direito, o esquerdo para o oeste, e a gente vai saber que a nossa frente é o norte e atrás o sul. E temos aí a rosa dos ventos, né,
que além de apontar para esses 4 pontos cardeais, tem outros pontos cardeais que ficam entre eles. Por exemplo, o ponto cardeal que fica entre o norte e o leste é o nordeste, que a gente pode ver que é onde nós moramos, não é isso? E tem o centro-oeste, e aí a gente vê que não existe apenas 4, né? Temos mais. E na aula número 27, os instrumentos de orientação. Vejam só, existe, além dos pontos cardeais, outros instrumentos que foram criados pelos seres humanos para que a gente, né, se localizasse. E aí é possível a gente ver uma fita, por exemplo, se você está num determinado lugar, antigamente se usava fita para marcar, eu já passei por essa árvore. Usamos também a bússola, né, que sempre aponta para o norte, principalmente o pessoal marítimo, né, os navegadores usaram muito e ainda usam. E os mapas, que nos ajudam a direcionar, saber onde estamos, né? Por exemplo, você pega o mapa da Vitória de Santo Antão, você vai saber onde está determinado bairro, ou determinada rua, tá certo? Para poder localizar e encontrar um determinado lugar que você quer ir. E temos o maravilhoso GPS, né? Que mostra em tempo real aonde nós queremos ou então onde nós estamos. Aí vamos lá. Na aula número 28, nós tivemos o calendário astronômico e os acontecimentos de 2021. E o calendário astronômico nada mais é que um calendário que traz datas de eventos que acontecerão, evento dos astros, né? E nós, todo ano, sempre temos vários eventos. Alguns acontecem de ano em ano, né? E outros demoram mais. E o último que nós tivemos esse ano foi justamente a chuva de meteoros, que aconteceu no dia 13 e 14 de dezembro. Já na aula pessoal número 29, aparelhos eletrônicos, a importância do seu uso em tempos de pandemia e o uso excessivo desses aparelhos. Como foi importante, né? Vê só, olha para cá, como foi importante esses aparelhos, né? Para que a gente pudesse nos comunicar, principalmente nos lockdowns, onde não deveríamos sair de casa, a não ser em casos extremos, né, de urgência, para comprar alguma coisa específica, alimento. Então, assim, como foi importante, né, os aparelhos, como, por exemplo, as redes sociais, e em especial, acredito que a mais usada foi o WhatsApp, para que a gente pudesse se comunicar com as pessoas, né? As aulas também, muitas delas foram transmitidas, passadas, né, do professor e da professora para a turma através do WhatsApp. As aulas na TV foi de extrema importância, né, na nossa cidade para que pudéssemos ter essa troca, né, e não parar, né, isso em tempo de pandemia. Mas a gente não pode esquecer, né, que nessa aula nós vimos também que o uso excessivo desses aparelhos podem prejudicar a saúde, como por exemplo, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos tem favorecido o aumento de casos da síndrome da vista cansada. Ou seja, se a gente usa demais esses aparelhos, a gente pode prejudicar a nossa visão. E a audição também, dependendo se usa fone de ouvido muito alto. Então, vamos aproveitar, né? Agora que vamos entrar de férias e vamos deixar um pouquinho de lado o celular, o tablet, o computador e vamos viver mais, brincar mais. Principalmente quem tem acesso ao ar livre, né? A minha turma, por exemplo, que mora nos sítios, aproveitem para tomar banho de rio, acompanhado pelo adulto, tá certo? Brincar de bicicleta, rolar na grama, brincar de jogos, montar quebra-cabeça, deixa um pouquinho de lado. Só usa o celular para tirar foto das belezas da natureza, tá certo? E aí, eu vou encerrando, né, com uma mensagem para vocês do Natal. Vamos lá? Ó, que a paz possa reinar eternamente em seu coração, deixando que a alegria se manifeste em todos os momentos da sua vida. São os meus sinceros desejos para você neste Natal. Gente, foi maravilhoso passar esse tempo com vocês, né? Aproveitem para descansar, para brincar. No Natal, aproveite para abraçar os seus familiares, né? Para comemorar essa festa maravilhosa, né? Vamos celebrar o nascimento de Jesus. E eu quero deixar para vocês um beijão no coração e até o ano que vem.